Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até na divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos que tratar. Eu acabei de ler capítulo 4 de Hebreus, versículo 12 e 13. O apóstolo São Paulo falando que a palavra de Deus ela é mais que uma espada, né? Que ela penetra na alma, juntas e medula. Graças a Deus que nós usamos essa espada, que é a palavra de Deus, que ela é um broquel para nós se defender. Eu agradeço muito a Deus por mais uma oportunidade poder estar aqui no programa Despertar com Jesus, que é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você fala assim, mas o Senhor fala tanto nesse profeta, nesse mensageiro da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, porque na primeira vinda também teve o João Batista, que foi o Elias, veio no espírito e virtude de Elias, e agora veio o William Marrombrana, conforme está lá em Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Atos 3, do 18 ao 20, e Apocalipse 10, verso 7. Então, eu estou falando do que Deus está falando, tá? Que Deus abençoe. Nós também temos um profeta que veio no espírito e virtude de Elias para preparar a noiva, não é preparar a igreja. Quero também mandar um abraço fraternal para aquela audiência tremenda lá em Moçambique. Que Deus abençoe aquela nossa audiência, que Deus abençoe todos os nossos ouvintes, aqueles que desejar melhor conhecimento a respeito dessa mensagem do profeta dessa era de Laodiceia. É só vocês entrar aí em contato com o pastor Raul João, aí na cidade de Beira, né? Ele tá aí e o telefone dele é 258-8476-9029, que com certeza ele irá te atender com grande prazer. Para mim é um grande prazer. Hoje nós vamos ler no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6. Malaquias, capítulo 3, verso 6. É um assunto que o povo ainda não entende quem que é o Senhor. E eu quero dizer, vocês deixam as suas escrituras abertas, mas nós vamos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa com a Raquel Silva, o hino Eu Não Mudo. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, que eu falei acontecerá. E por que entristece o teu coração? Se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando
choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes tua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, o mar abriu, não mudo. Oh, eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Aleluia. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. É chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi: não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Oh, filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. O meu nome é sempre, é sempre, é sempre, sempre será. Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Então, nossos irmãos estão com a sua escritura aberta. Está escrito assim: porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Por isso
vós filhos de Jacó, é que não sois consumidos. Senhor, amado Deus e bendito Pai Celestial, aqui está esse homem indigno, Pai, mas a sua dignidade é que pode causar efeito na vida de todos. Eu peço que o Senhor me use, Senhor, segundo a tua vontade. O Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 4 que o quarto animal seria uma águia voando. E essa águia é a tua palavra, Pai. Que essa mensagem que vai ser gravada, ela possa ir a outros mundos, Pai, a outros países, onde eu não posso ir. O Senhor possa ir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estiverem enfermos vão ser curados, os que estiverem oprimidos vão ser libertados, os que estiverem perdidos vão encontrar a salvação, aqueles que estiverem nas drogas, aqueles que estiverem no alcoolismo, na prostituição, no adultério, na jogatina, todos vão ser libertos pelo poder do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu quero dizer para os nossos irmãos que nós vamos falar um pouquinho, porque eu sou o Senhor. Agora, o mundo não sabe quem é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer Deus. O apóstolo São Paulo, creio que em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele chega a dizer: ninguém chama Jesus Cristo de Senhor se não tiver revelação. Porque muitos falam, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é só falar, só o Senhor. Você tem que ter revelação. Quem que é esse Senhor? Porque aqui, no capítulo 2, no verso 16, está escrito assim: porque o Senhor, Deus de Israel. Então o Senhor é Deus. A palavra de Deus, ela nos chama para uma total libertação. Porque nós temos que estar libertos dos preceitos, dos dogmas, dos ensinamentos, dos preceitos dos homens. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de que Deus ele não muda. Quando Deus criou o homem, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, tudo que ele criou, ele veio criando a natureza, e ele sempre falava que é bom. Em todos os termos da obra dele, ele falava, é bom. Mas que se você chegar no final do capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que quando ele criou o homem, ele falou que era muito bom. Agora, eu quero chamar a atenção dos teólogos, dos PhD, dos LLD, que eles, porque estamos numa era de Laodiceia, uma era moderna, conforme está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, que ela mesmo diz que ela não necessita de nada. Por isso que nós estamos nessa decadência espiritual, cada dia mais fracassada, é porque o povo não está precisando mais de Deus. Mas a palavra de Deus diz, lá no livro de 2 Crônica, no capítulo 14, se o meu povo, que se chama por meu nome, se arrepender. Se você não se arrepender, não fica chamando o nome de Deus, não. Você está perdendo teu tempo. Então, que nem eu estou falando, quando Deus criou o homem lá em Gênesis, ele disse que era muito bom. Então, a obra de Deus, ela não precisa do auxílio do homem. Toda vez que o homem quis auxiliar Deus, só deu problema. Vocês podem ler lá, que quando Deus apareceu lá na tenda de Abraão, ali ele falou que Abrão, ele era Abrão, ele ia ter um filho. Aí a Sarai, ela riu lá atrás da tenda. Quem estava ali na casa de Abrão era Deus, o próprio Deus. E Abrão mandou matar um vitelo, preparar um bolo, comida para dar para Deus comer. Deus come, aleluia! Você tem dado oportunidade para Deus chegar na sua casa e comer? Ô evangelista, mas como assim comer? Jesus falou,
aquele que fizer o bem a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Será que alguém já foi na sua casa, bateu o palma lá, pediu um pão lá que está sobrando, pediu lá um pouco de comida que está lá na sua geladeira? Será que você já deu? Então, aqui nós estamos falando que Deus, ele não muda. E Deus, ele é juiz, ele é amor, mas também ele é juiz. Hoje ele é o meu advogado, ele é o seu advogado, é o nosso advogado. Mas ali no livro de Apocalipse, no capítulo 20, ali ele não vai ser mais advogado de ninguém. Ali você não vai ter nem choro e nem vela. Lá no teu pastor, o bispo, o apóstolo, o arcebispo, seja o papa, quem for, lá ninguém vai fazer nada por ninguém. É só você e Deus. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante. Porque Deus, quando ele manda uma coisa, as pessoas têm que fazer. Aqui no capítulo de Samuel, né? Capítulo 15 de Samuel, vocês podem ver que Deus falou para Samuel ir na casa de Saul e falar para Saul que era para ele destruir os amalequitas. E Agag era o rei dos Amaleque. E então, aí o Saul foi lá, ele não fez o que Deus mandou. Quando nós não fazemos o que Deus manda, nós só entramos em problema, e problema difícil de resolver depois. E aqui, Deus mandou através de Samuel, do profeta Samuel, falar pro rei Saul, para destruir tudo, a Amalequita, e o rei lá, que era o rei Agag. Mas para nós ganhar o tempo, que o tempo é pouco mesmo, aí chegando, pois, aqui ó, no capítulo 15 de 1 Samuel, está escrito aqui, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 6. E disse Saul aos queneus, ide retirai e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com ele, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até Sur, e que está de frente do Egito. E tomou, ele pegou lá o rei Agag vivo, o rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e o melhor das ovelhas, das vacas e das segunda sorte, aos cordeiros, e o melhor que havia, ele não quisera destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, ele destruiu. Então, ele fez as coisas, o rei Saul, ele não fez. Aí depois nós vamos ver, depois aqui, mais para frente, que no mesmo capítulo 15, que aqui está dizendo, e arrependeu-se, e eu arrependo-me a vez de colocar Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou meu plano. Mateus 28:16, Jesus falou, pregadores, pregadeiros, vocês compram jatinho Lexus, compram helicóptero, compra casa em condomínio, compra casa em outros países, manda dinheiro para os paraísos fiscais. Essa não é a ordem de Deus. Você sabe de uma coisa, Deus não muda. Ele mandou pregar o evangelho, não foi adquirir riqueza, não. Porque Paulo chegou a dizer em 1 Timóteo capítulo 6, foi Timóteo, fala para esses homens não amontoar dinheiro, não põe a tua confiança no dinheiro, é a raiz de todo mal, e é mesmo, é a raiz de todo mal. E todas as igrejas hoje só pensam no maldito dinheiro. Mas aqui, aí nós vemos depois que Saul encontrou com o rei Agag, e ele até se alegrou no espírito. Olha, cuidado, tem hora que você está se alegrando no teu espírito, cuidado com essa alegria, hein? Essa alegria até é destruidora. Aí o profeta Samuel pegou lá a espada,
cortou o pescocinho dele. Falou, é assim que se faz, Saul. É assim que se faz. Nós também vemos aqui, no capítulo 28 mesmo de Mateus, que aqui, essa ordem está escrita assim. Veja. Agora, eu já vi pregadores renomados, ele fala, gente, nós estamos numa era moderna, nós não podemos viver aquele patamar lá dos apóstolos, que ali foi um patamar muito obsoleto. Veja bem. E quando viram que adoraram Jesus, né? E chegando Jesus, falou dizendo, ide-me, é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui está pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí os teólogos falam, não, peraí, pelo amor de Deus, Pedro é um ignorante, ele é um iletrado, ele não tinha estudo. Agora eu pergunto, como é que Jesus, lá no dia de Pentecoste, revestiu uma igreja com mais de 120 homens do Espírito Santo? Aí depois eles saíram pelo mundo a pregar o evangelho. Não saíram pelo mundo atrás de dinheiro. Aí você vai encontrar eles, Atos 2, 37, 38, pregando o evangelho. Pedro pregou ali 15 minutos. E apenas, vocês vão ver aqui, que quantas almas foram convertidas. Hoje nós vivemos na era dos exaltados, né? Hoje a pessoa batiza aí 10 pessoas, acha que faz uma grande coisa. Aqui Atos 2:37, veja bem, que está escrito assim, e ouvindo eles isso, compungiram os corações. Os judeus, quando viram Pedro pregar, sentiram na alma. Hoje os pregadores estão cheios de fanfarrice, não causa emoção nenhuma nas pessoas. Hoje é mais teatrismo nas igrejas. E compungiram e perguntaram para Pedro. E para os demais apóstolos. Agora, os judeus perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos. Será que os apóstolos ali não podiam falar, peraí, Pedro, você está mudando por quê? Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que você está mudando, Pedro? Por que eles não falaram? Porque eles sabiam. Os apóstolos também sabiam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo chama Senhor. É Deus. Deus é o nosso Pai. Jesus é quem? Filho. O Espírito Santo era Cristo. Então, você vê que os apóstolos aqui não repreenderam Pedro, não. Pedro não mudou nada. Pedro estava cumprindo a ordem. Agora, os pregadores de hoje não estão cumprindo com a palavra de Deus. E Jesus chegou a dizer, no capítulo 4 de São Mateus, versículo 4, que nem só de pão vive o homem. Por isso que está essa ganância desgraçada aí, atrás de enriquecer. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. E nós vemos então que eles se batizaram. Aí você fala assim, mas o evangelista, nós estamos numa era moderna. Ah, tudo bem. Quer dizer que agora aqui você vai encontrar Atos 8:16. Eu vou falar de todo mundo que errou. Segundo os pensamentos desses desvários que estão acontecendo hoje no mundo. Aqui, no livro de Atos, o Filipe, né? Porque
Felipe desceu lá para Jerusalém, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está escrito isso aqui? Abra o olho! Jesus disse em São João 5,39: examina as Escrituras, porque é ela que te fala, não é uma teologia, não é uma filosofia, não é a mentalidade de um homem, não, por mais que ele seja eloquente. E foram todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tem mais alguma coisa, evangelista? Será que todo mundo mudou? Não é possível que todo mundo mudou. Aqui, Atos 10, 48. E mandou que todos fossem batizados em nome do Senhor. Pedro chegou na casa de Cornélio, mandou que todo mundo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, vamos mais para frente um pouquinho. Atos 19. Só os da era de Laodiceia que mudou. Para começar, esse batismo de Pai, Filho e Espírito Santo, quem mudou? Não quero chatear religião de ninguém, mas foi o sistema católico, no ano 324, 325, quando São Nicolau e o senhor Constantino, rei de Constantinopla, eles mudaram ali, trocaram o batismo, mudou. E eu pergunto, melhorou? Ali, tiraram uma deusa que eles tinham lá dentro daquele tempo, chamada, uma deusa lá, chamada Astarote. Foi lá, arrancou aquela deusa lá e colocou lá a Maria como a mãe de Deus. Por acaso Deus tem mãe? Então, nós vamos ver aqui mais dois, não é possível que tanta gente errar assim, né? Aqui 19, verso 5, está escrito aqui, ó. E os que ouviram, isso já foi Paulo, hein? E Paulo, ele foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo não encontrou com Pedro. Eu escutei Pedro falando isso. Paulo não tinha escutado, nunca tinha visto Pedro. E aqui está. E Paulo certamente batizou com o batismo, porque João, ele batizava com o batismo do arrependimento. Mas ele estava dizendo que era para crer naquele que após ele viria, que era Jesus. Mas Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento. É o batismo de hoje, anônimo. Uma coisa anônima não tem nome. E lá no capítulo 4 de Atos, capítulo 2, verso 12, está escrito: nenhum outro nome há debaixo dos céus, em cima da terra, que o homem possa ser salvo. Você não é salvo no nome de Pai, de Filho e Espírito Santo. Você pode ver que isso é uma crendice errada. Por que os pregadores, os teólogos, quando eles vão expulsar o demônio de uma pessoa, por que eles não expulsam no nome do Pai, de Filho e Espírito Santo? O demônio parte para cima deles e eles vão se ver em apuro, porque o diabo não vai respeitar Pai, Filho e Espírito Santo. E Paulo chega a dizer, aos Efésios, capítulo 2, tudo que você for fazer por obra ou por palavra, tem que ser em nome do Senhor. Agora aqui, nós vemos que Paulo viu que aquele povo lá era discípulo de João, era batizado com o batismo de arrependimento. Aí tem gente que fala assim, não, eu já fui batizado uma vez. Ué, mas você foi batizado errado. Se foi batizado errado, não adianta. Batismo de arrependimento. E dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E os que ouviram de bom agrado foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um erro aqui. Vamos ver mais um erro dos teólogos, dos PhD. Atos 22, 16. É isso mesmo. Não, Paulo, quando você sabe que ele foi, ele ia descendo para Damasco,
era Saulo. Ele ia descendo para Damasco e ele então ia perseguir o povo de Deus. É igual hoje, ele conhecia, ele era muito mais, porque ele era um poliglota, ele estava estudando ao pé dos Gamaliel, ele tinha um conhecimento muito melhor do que esse de hoje, que faz faculdade em Harvard, teologia, e ele ia descendo para Damasco para chicotear o povo de Deus. Ele chamou até aquele povo de herege, os hereges que tá lá. Aí de repente o próprio Jesus cruzou o caminho dele. O que está precisando é Jesus Cristo cruzar o caminho desses hereges aí. É esse que tem que ser cruzado o caminho dele. Aí, quando ele chegou lá, ele caiu e o povo ficou olhando assim, os que iam com ele. E aí ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo, Saulo? E ele dizia: eu não estou te perseguindo, senhor. Tá sim! Aquela igreja lá é minha igreja. Você está perseguindo meu povo. Aí ele ficou cego, né? Ficou cego. Aí mandaram ele levar ele na rua direita, onde tinha um certo Ananias lá, um varão piedoso. E lá, Ananias falou para ele: agora, Paulo, por que te detém? Levanta-te! Mas Paulo era batizado na seita dos fariseus. Levanta-te, porque se detenha, levanta e batiza-te e lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, você que está gostando de mudar a palavra de Deus, cuidado, porque uma hora você vai ser mudado lá para o fogo do inferno. Aqui, no capítulo 2 de Timóteo, nós vamos encontrar que eu até estou cansado de citar para um povo lá de Moçambique que nós não podemos ficar com a parte das coisas. Aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 13, Paulo está dizendo que tudo falha, né? Paulo falando a respeito de dar o corpo dele para queimar, distribuir os bens dele para os pobres. Agora o amor nunca falha, mas havendo as profecias, esse monte de profeta que está por aí vão ser aniquilados. Porque 1 Coríntios capítulo 13, verso 9, porque o que em parte nós conhecemos e em parte nós pregamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte vai ser aniquilado. As denominações, elas têm parte da palavra, mas essa parte está aniquilada. Aqui você pode encontrar, para nós terminar, no capítulo 2 de segundo São Pedro, capítulo 3, eu digo. 2 São Pedro, capítulo 3. Você vai encontrar, porque Deus não muda. Aqui diz assim, ó, 2 São Pedro, capítulo 3. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Mas o Senhor, ele é longânimo. Mas o dia do Senhor virá. Ele não vai mudar, tá? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus passarão. Passarão é futuro. Passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há vai se queimar tudo. E havendo, depois de perecer todas essas coisas, que pessoa que é que você deve convencer no santo trato? Agora, você lê também lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Deus falou para Noé: Noé, eu estou arrependido de ter criado o homem. Então, Noé, você construa uma arca, e eu vou dar um tempo de 120 anos para o homem se arrepender. Noé pregou 120 anos. Alguém creu na mensagem de Noé? Não.
creu na ciência. Hoje também há uma promessa de um profeta, conforme também está lá em Apocalipse 18, verso 4. Sai fora desse sistema organizacional, porque as pragas vão vir sobre ela. Essa igreja, ela vai sofrer dano e não vai demorar muito, não, muito breve. E ali, quando Noé pregou por 120 anos, o que aconteceu? O povo não se arrependeu. Até que eu ia, na programação passada, eu estava pregando sobre o juízo, né? Que as pessoas não se arrependeram. E Jesus Cristo, quando ele morreu aqui na terra, ele foi ao inferno. E ali ele pregou para as almas encarceradas. Aquele povo que estava encarcerado lá foi o povo do dia de Noé, que não se arrependeram com a mensagem do profeta Noé. E hoje eu digo uma coisa, nós já estamos próximos da vinda de Jesus. Ninguém fala mais da vinda de Jesus. Nós só falamos em grandes eventos, em grandes coisas modernas. Mas Jesus Cristo, ele não está nessas coisas modernas. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Em nome de Jesus Cristo. E venha nos ouvir na próxima apresentação. Assim com fé no Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Amém.